Como é que vocês veem esse marco que está assim na boca do presidente, hein, Gustavo Segré? Um horror. Por quê? Porque quando o governo se mete a regulamentar alguma coisa, saem duas coisas dessa regulamentação: custo mais alto e burocracia mais específica. Vou dar um exemplo porque converso com os que seriam os beneficiários dessa regulamentação. Eles não querem isso. Então, como você pode legislar se a pessoa que teoricamente é beneficiária dessa legislação não quer essa legislação? E justifico por quê. Porque como o aplicativo solta as viagens, eles mencionam que vai ter, teoricamente, por hora vai ser R$32, aparentemente, R$32,09. Então, o que vai acontecer? O aplicativo vai dar viagens para completar esses R$32,09. Não vai ter mais trabalho, porque se uma pessoa trabalha muito e o outro não conseguir tempo para trabalhar, o aplicativo vai ter que pagar para uma pessoa que não está produzindo. Boa. E não estar produzindo na empresa é custo. Não, eu não concordo com isso de forma alguma. A precarização do trabalho é um problema que o mundo todo está enfrentando. É bom lembrar que na Assembleia Geral da ONU teve uma reunião do presidente Lula com Biden dos Estados Unidos que falaram que iam endereçar conjuntamente o problema da tal precarização do trabalho. Ou seja, não dá para você virar as costas, no mundo das plataformas, no mundo tecnológico, desse pessoal que tem uma precarização do trabalho, um subemprego quase. Então, o Estado tem que arrumar alguma alternativa para proteger essas pessoas. Outro dia eu estava vendo um entregador do iFood, que estava chorando na rua porque roubaram o celular dele. Ele não tinha dinheiro para comprar outro celular. O que a empresa faz com um entregador do iFood que teve o celular furtado? O que faz? Mas peraí. Ele fica sem emprego. Fala com o presidente. Fica sem emprego. Felipe, fala com o presidente que roubar celular para tomar uma cervejinha não tem problema nenhum. Coisas diferentes. Como é diferente? Não roubaram um celular? O governo não defende aqueles que roubam um celular, que é uma coisa... Lógico que defende. Se for para uma cervejinha, não tem problema. Não tem problema. Esse entregador teria que reclamar do presidente. Falar, presidente, roubaram meu celular para uma cervejinha, me devolve o celular. Pô. Não, essa manifestação do Lula sobre o celular foi um equívoco total. Ainda bem. Mas eu não vou justificar um problema que eu vejo como real, um diagnóstico real. Por exemplo, o motoboy do iFood, quando tem o celular furtado, ele fica sem trabalho. Ele fica sem ter condição de sustentar a sua família. O que o Estado pode fazer para evitar esse tipo de problema? Melhorar a segurança para que ninguém roube o celular. As pessoas sabem, por exemplo, que roubar celular de motorista de Uber é o normal. As pessoas entram no Uber e roubam o celular. O que motorista do Uber vai fazer se tiver o celular furtado? Não vai ter como trabalhar. Vai passar fome a família. Tá, e essa regulamentação tem que mudar. O que eu defendo? Eu defendo o seguinte: nós temos que fazer o diagnóstico correto da situação. Essas pessoas são, sim, precarizadas. Então, o Estado tem que criar uma forma paralela de dar proteção a essas pessoas. Eu não sei se o projeto de Lula é adequado e resolve esse problema, mas tem um fato: coloca essas pessoas, por exemplo, com proteção social no INSS. Porque se essa pessoa, por exemplo, ficar doente, fica sem trabalhar também. Então, esse é o problema que nós temos que resolver como cidadão, como civilização. Não dá para virar as costas ao motorista de Uber e nem ao entregador do iFood. Nós temos que pensar como sociedade, como nós protegemos essas pessoas. Olha, esse problema, acho que tem dois ângulos importantes. O primeiro é o seguinte: toda vez que você tem uma regulamentação, você encarece a mão de obra. Encarece a mão de obra e isso é transferido para preço, você vai pagar mais caro. E isso também significa reduzir o número de vagas dos motoristas de aplicativo. Então, o que eu sempre digo é, antes da sabedoria divina do poder executivo entender o que é a regulamentação, por que não conversa com as pessoas que trabalham com o aplicativo e ali tira o pulso com as pessoas, não com os intermediários, não com o sindicato, não com o burocrata, não com o deputado, mas com quem trabalha. Quem trabalha, até parece, a impressão que se passa é que essa turma quase trabalho escravo. Não é, eles estão lá porque eles querem.
e porque aquilo é um complemento de renda importante. Então, assim, fazer uma regulamentação sem conversar com as pessoas que estão envolvidas na atividade é de uma arrogância burocrática absurda que está acontecendo, porque isso vai reduzir emprego e vai aumentar, sim, o custo das corridas. Segundo ponto, toda tentativa de regulamentação de trabalho no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, é algo que piora a geração de emprego e não melhora. No Brasil, nós vemos isso. Quem tem carteira assinada é um grupo pequeno de trabalhadores. A maioria do trabalhador brasileiro está na informalidade. Por quê? Porque o custo da carteira assinada é muito elevado para as empresas. Então, o que isso gera? A pior coisa para o trabalhador, que é o aumento da informalidade. Ser bem objetivo, concordo absolutamente aqui com o Dávila e com o Segré. O ponto é que o burocrata, quando ele coloca uma lei, uma regulação, e aí é um vício do pensamento do burocrata, é que ele não enxerga a realidade, ele tem um pensamento estático. Então ele acha